Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Isaías 17 ao 21. Vamos lá. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, ou 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia olhará o homem para seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará para os altares, obra de suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados entre os filhos de Israel, e haverá assolação. Portanto, te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar da bandeira dos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Porque assim me disse o Senhor: olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da vindima caída já é a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com a foice, e cortará os ramos que se estendem. Serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles venerarão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do monte do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Capítulo 19. Sentença contra o Egito.
Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, e reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvanecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores, e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo o que foi semeado junto dele secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filhos de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar o Egito os que são de pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes acenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os egípcios irão ao Egito e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro como os egípcios e os assírios, como uma bênção do meio na terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdote, e a guerreou e a tomou, neste mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo:
Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, e indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles em que esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Capítulo 21. Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda destruído. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer, pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em temores. Põe-se a mesa, estende-se os tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo. Pois assim me disse o Senhor: vai, põe a atalaia e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, que ele escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a terra de vigia estou em pé continuamente. Durante o dia e de guarda eu me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura de seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e abatido como trigo da minha eira, o que eu vi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Sentença contra do mar. Gritam-me de Seir: guarda, o que hora estamos à noite? Guarda, que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai e vinde. Sentença contra a Arábia. Nos bosques de Arábia passareis a noite. Ó caravanas dedanitas, traga-se a água ao encontro dos sedentos, ó moradores de Temá. Levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de 1 ano, tal como o de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuído, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Obrigado! Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal logo aqui embaixo e deixe o seu like em cada vídeo que assistir. E compartilhe para que juntos possamos abençoar a vida de muitos irmãos, levando o alimento do nosso espírito, que é a palavra viva do Senhor. Um grande abraço e até amanhã!